Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esteja ouvindo, professora. Meu nome é Brian, eu estou aqui com o Arthur, e a gente vai Boa falar um noite. pouquinho sobre o nosso projeto de IC, né, Inteligência Computacional, e como a gente utilizou as ferramentas do RoboFlow e do Colab e o nosso dataset, como que eles estão funcionando nesse projeto. Então, a gente inicia pelo nosso dataset, né, no Kaggle. A gente, na verdade, tinha ideias iniciais. Eu tive a ideia de classificar os Pokémons, que eu tinha comentado com a senhora, que foi uma ideia inicial, eu tinha comentado com o Arthur, ele gostou, só que a gente estava se deparando com datasets muito complicados, porque eles não tinham ali às vezes em alguns Pokémons eles tinham sim bastante características e bastante imagens, mas em outros nem tanto. E a gente estava encontrando uma dificuldade porque era um dataset muito brando, né, Arthur? Então, Isso, era um dataset com 7.000 imagens. Então, é, acho que ia demorar demais pra gente conseguir classificar isso. isso, a gente teve outra ideia também, Tem um desculpa. jogo chamado GeoGuessr, que ele usa o dataset do próprio Google Maps e a gente fica localizado em algum lugar aleatório e tem que descobrir onde que é essa localização e quanto mais próximo de onde você apareceu, maior a sua pontuação. É, tem uma comunidade desse jogo e eles usam algumas coisas para classificar, por exemplo, bullets nas estradas, ou placas de trânsito, placas de carro. Enfim, tem formas de identificar qual país você está e já garantir uma pontuação. A gente pensou em fazer esse projeto também sobre isso, só que a gente ia ter que separar muitas imagens para a gente fazer esse treinamento de um país específico. Acho que a primeira ideia da gente seria a Itália, não era pra ir. Isso. E aí a gente tinha que separar fotos, maps da Itália e de outros países também para a gente fazer a ativação, a validação depois. Então acho que não daria tempo. Pretendo fazer depois. A gente pretende fazer isso depois, com uma proposta individual de projeto. Mas também a gente não utilizaria provavelmente segmentação, talvez outro tipo de rede também, escopo para específico desse tipo. Então a gente decidiu fazer um padrão, mais padrão, visando planejamento urbano e várias outras tendências do trânsito atual, que a gente sabe dos grandes problemas atuais do trânsito, e como a gente poderia solucionar isso com inteligência artificial. Seria com a classificação de veículos. Então, ali onde acontece uma via, por exemplo, que acontece mais incidentes, acidentes, por exemplo, na Serra das Praias, a gente poderia estar fazendo essa verificação, trazendo um projeto para isso. Então, é um projeto viável, né? Essa questão da detecção dos carros, para evitar acidentes, para regulamentar vias que podem ser melhores, com menos trânsito ou com menos acidentes. Então, a gente traz com esse objetivo, esse dataset, que é um dataset de detecção de veículos. E partindo para o RoboFlow, a nossa primeira ideia, assim, a gente utilizou algumas imagens de teste do dataset do Pego, né? E a gente teve que limpar grande parte delas, porque uma boa parte delas estavam sem carro nenhum, sem veículo nenhum. E a ideia inicial foi só classificar os carros em si, não tínhamos tags diferentes disso. Então a gente tinha ali a classificação dos veículos, a gente começou marcando como nula essas imagens, mas acabou dando problema posteriormente no Colab. E depois a gente removeu, por fim, essas imagens que não tinham carro algum, né? Porque elas não funcionavam nesse tipo de segmentação. E aí a gente trouxe mais um pouquinho de imagens do treinamento, para a gente ter um dataset um pouquinho mais robusto, de 170 imagens. Foi algo até que rápido de se fazer, porque o RoboFlow conseguiu fazer a detecção automática, principalmente da maioria dos veículos, mas a pedido da professora e posteriormente a um teste no Colab, a gente decidiu fazer, além da detecção só de veículos, dos tipos de veículos, né? E como isso poderia influenciar depois no nosso projeto. Então a gente começa detectando só carros e passa para depois jipes, caminhões, utilitários e até faixas de pedestre. Uma característica do meio urbano também, muito importante. Foi algo, como eu disse, relativamente rápido de se fazer. O RoboFlow viabiliza bastante isso, por mostrar as nossas tags em funcionamento. Então aqui a gente tem, por exemplo, um utilitário que está atrás do veículo, de um carro, e ele está conseguindo ali fazer essa classificação, né, nessas imagens de treino. E posteriormente a isso a gente também fez a inversão das imagens, né, para fazer um dataset ainda mais complexo. Então a gente inverte as imagens para fazer essa classificação de volta também. Isso. E ali a gente tem as duas tags, né? Mas basicamente foi isso. No RoboFlow a gente tem mais ou menos umas 5 tags no total. E cada uma delas, das imagens, a gente tem classificação. Seja de uma parte do veículo ou do veículo inteiro, como acontece nessa imagem que a gente tem 3 veículos. Passando para a exportação, né, do arquivo do RoboFlow para o Colab, a gente teve algumas dificuldades iniciais ali para linkar, principalmente por conta da versão da YOLO, que a gente teve que fazer uma alteração por conta dela já ter atualizado e tudo mais. Mas nada que complicasse tanto, né? Agora o Arthur vai falar um pouquinho mais do Colab e das experiências que a gente teve por lá. Bom, como o Brian falou, a gente fez essa separação, né, das classes e dos tipos dos carros. A gente também tem uma classe para faixa de pedestre. Só que o nosso dataset, ele é tirado de um vídeo, é um vídeo, da onde foi tirado diversos prints. Aqui a gente tinha 175 imagens, que aí quando a gente começou a classificação, a limpar essas imagens, a gente ficou com aproximadamente 90, se eu não me engano, da onde não tinha mais imagem sem nenhuma classe,
que a gente antes estava classificando como null, e estava dando problema, então a gente removeu. Quando removeu, ficou aproximadamente 90. Daí a gente pegou mais daqui do Training Images. Alguns daqui a gente não pegou todas. A gente separou algumas para validação. E no training, dessas imagens do training que a gente limpou também, e a gente jogou com um dataset de 170. A gente gerou por aqui mais versões. Bom, aí a gente fez essa geração, ficou aproximadamente 385 imagens. E aí a gente veio pro Colab. Aqui em cima a gente tem as instalações, né? O Colab que a professora disponibilizou. Então a gente tem as instalações da YOLO, das linhas de comando básicas que precisavam rodar. Aqui a gente já tem o nosso próprio trabalho. Então, aqui é como a gente chama os dados, então a gente está fazendo importação do dataset, a gente está dando o install do RoboFlow e fazendo a importação com a chave da API e o nosso projeto. A gente está usando a YOLO 5. O próprio RoboFlow disponibiliza essa importação aqui, então foi bem tranquilo. Aqui ele está fazendo outra importação, só que aqui ele está passando a FlyA Quite. Eu não entendi muito bem essa diferença dessa importação aqui, mas ele não dá conflito com a outra. Aqui a gente vai começar o treinamento. Aqui são um códigozinho para ele listar o nosso repositório que a gente tem. E aqui a gente já tem o nosso dataset para ele começar a fazer o treinamento. Aqui ele começa, a gente está usando 15 épocas para fazer. E está passando esse arquivo data.yam, que é da onde ele tem o link para todas as imagens. Eu cheguei a abrir esse arquivo aqui, então é tipo um JSON. E aqui a gente está passando os parâmetros que a gente vai começar o treinamento. Aqui ele já está fazendo treinamento para cada época. Então ele faz as épocas aqui e vai salvando os dados. É uma parte que demora um pouquinho mais. Demorou bastante até para 15 épocas apenas. Inicialmente isso aqui tinha 10, né? A gente mudou para 15. Depois ele mostra um resumo do que foi feito, as imagens, as instâncias e alguns dados que ele utiliza. Aqui é uma parte que ele, depois que faz esse treinamento, ele cria um repositório, uma pasta, e a gente vai usar essa pasta para continuar, para mostrar as métricas, a matriz de confusão e algumas imagens que ele classifica também no treinamento. Aqui novamente é um list, só para mostrar a pasta que ele criou. E aqui a gente está usando, a gente está mudando para essa pasta e vai meio que printar. Aqui é a nossa matriz de confusão. Bom, aqui a gente tem um problema, porque a gente não tem essa classe background. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, como o nosso modelo de segmentação acabou trazendo esse problema na maioria das classificações de imagem. Não aconteceu só com a gente conversou com outros grupos, eles também trouxeram essa mesma quesito do background. O que a gente consegue fazer é reduzir um pouco esse erro, mas a gente não conseguiu remover essa classe. A gente não sabe realmente no início, a gente achou que eram as imagens nulas que a gente estava marcando, por isso que a gente retirou, mas posteriormente a gente não sabia realmente se aquilo era uma classe e acabou que não era, não era isso que estava influenciando, era realmente um padrão desse collab que ele estava trazendo pra gente. O que mais gera conflito aqui é a parte de pedestre e o background. Agora, não sei se tem algum tipo de semelhança, porque não é uma classe classificada pela gente. Então, mas nas outras métricas ali, ele está conseguindo trazer acertos bem significativos. Infelizmente, o background não foi algo que a gente conseguiu resolver, mas em compensação, os erros não estão tão altos. Como o Brian falou aqui, no sumário a gente tem as classes principais que a gente estava utilizando, e ele realmente não traz o background, a gente não sabe dizer de onde que veio isso realmente. Bom, aqui a gente tem as métricas da matriz de confusão, dá para ver que realmente o que mais confunde é o background com a faixa de pedestre. A gente tem uma taxa bem boa em carro. Em Jeep a gente conseguiu a taxa perfeita, praticamente. O utilitário ele acaba confundindo um pouco também. Mas a gente vai ver que ele consegue classificar bem. Aqui a gente tem mais um pouco de métricas que ele traz pra gente, de perca, basicamente métricas da loss, das épocas que a gente foi fazendo treinamento. E aqui é uma classificação que ele faz do treinamento, isso aqui ainda não é a nossa validação. Então aqui a gente vê que o carro ele classificou com 0.4, mas a maioria, o utilitário lá atrás a gente tem o 0.5, mas tem o outro carro aqui com 0.9, 0.9, tem um 0.7, a faixa tem um 0.9, a grande maioria foi acima de 0.8. O que são números muito bons, né? A maioria que ele consegue trazer ali pra gente. São resultados bacanas, apesar do background. A faixa de pedestre também ele consegue identificar bem. A gente tem um 0.9 aqui. E aqui a gente vai começar o nosso modelo de validação. Eu estou importando esse modelo. Foi aqui que eu tive um probleminha com o DataYam, porque eu tive que alterar. Inicialmente ele estava diferente, o dado dentro dele, já que a gente estava subindo a nossa própria validação, então eu tive que fazer essa alteração com o link dentro desse arquivo aqui. Bom, aqui a gente já tem a nossa validação, a gente tem uma inferência com o modelo, passando algumas métricas também. E aqui a gente dá um print no modelo. Vou rodar de novo depois, porque antes não estava dando esse erro. Aqui a gente tem um save true para salvar alguns dados. E aqui a gente já tem as nossas imagens da validação. São imagens que ele não viu antes, isso aqui ele nunca viu.
do dataset novo que a gente pegou, que a gente separou do Training Images. Então, essas imagens aqui nunca foram vistas e ele teve uma métrica boa. Aqui um carro 0.95, 0.96, outro aqui que saiu cortado. Aqui tem bastante coisa, mas dá pra ver que é um 0.93. Tem um 89 ali atrás, ele conseguiu classificar também o utilitário. Tem um 0.93, mais um utilitário. E aqui são um 0.80, um 0.88. O 80 é porque o carro tá cortado, mas mesmo assim ele classificou. Um 0.85 e fez. Vou rodar tudo de novo, pra gente ver melhor. Acaba demorando um pouco. Tá nas épocas aqui, ainda tá 10 de 15. Acho que é isso. Aí rodou de novo, mostrou agora imagens que ele não tinha mostrado antes na validação, né? Faixa de pedestre agora a gente tem. Tem mais uma ali atrás. Tem carros diferentes do que É bem a legal gente essa pegou parte de pra validação. validação e funcionando. É. Aqui ele tem utilitário, acho que essa imagem tinha na outra também. Ou tinha alguma muito parecida. E basicamente é isso o nosso trabalho. Para fazer essa caracterização dos veículos e possivelmente ser utilizados em aplicações, veículos autônomos, diversas outras ferramentas aí que podem ser utilizadas no nosso dia a dia para mobilidade urbana, segurança e outras funcionalidades úteis. E é isso. Grande abraço.